Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, convido a todos a se inscrever, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que esse canal possa crescer. Aqui quem fala é o professor Edson. Você que é enfermeiro e que quer atuar em pediatria, esse vídeo foi feito para você aprender um pouco sobre as principais escalas utilizadas em pediatria. Eu achei um tema super importante e alguns enfermeiros têm dúvida quando rodam para pediatria ou quando vão atuar em pediatria. Aqueles que têm desejo em trabalhar com crianças, você precisa entender bem essas escalas que eu vou abordar nessa aula de hoje, ok? Acompanhe esse vídeo. Bom, as principais escalas são escala de Pius, a gente vai estar abordando uma por uma agora nesse vídeo. Escala de Braden, Q. A escala de Gini, escala de Humpty-Dumpty. Então são as 4 escalas mais utilizadas pelos enfermeiros numa pediatria, numa clínica pediátrica, ok? Então vamos lá. A primeira escala que eu vou abordar agora é a escala de Pius. A escala de Pius, todos os enfermeiros conhecem a escala de Mills. A escala de Mills ela é utilizada muito na clínica médica. A escala de Pius ela é utilizada na pediatria. A única letra que muda é a letra inicial, que é P, que vem de pediatria. O M vem da questão de adulto. Então a escala de Pius é uma escala de alerta baseada num sistema de atribuição ponderada de pontos, que nós utilizamos scores, aos parâmetros vitais, sendo a sua principal finalidade a identificação precoce do risco de deteriorização aguda do paciente, ok? Então a gente vai estar verificando todos esses parâmetros vitais para verificar se essa criança na pediatria não está tendo algum problema em relação aos seus sinais vitais que possa vir a desenvolver uma infecção ou uma sepse. Então a gente vai fazer isso precocemente. Então a gente espera em todas as clínicas, na pediatria tem uma nomenclatura, na maternidade tem outra nomenclatura, eu vou abordar em outro vídeo, na clínica médica tem outra nomenclatura. Então nesse caso na pediatria é chamado escala de Pius. Então o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem vai verificar os sinais vitais, havendo a alteração desses sinais vitais, vai ser comunicado imediatamente ao enfermeiro que vai tomar conduta e, havendo a necessidade, a abertura de um protocolo de sepse. Então a gente vai estar fazendo o quê? Identificando precocemente se essa criança não está deteriorizando, ok? Se não está tendo alguma alteração que possa evoluir para uma sepse, uma infecção generalizada, ok? Então vamos lá. Aqui eu mostro para vocês a tabela, para que vocês tenham conhecimento da tabela de Pius. Então verifique bem os itens que estão abordados na tabela de Pius. Então nós temos aqui, vamos lá, falar de um por um. Nós temos o estado neurológico dessa criança, como é que essa criança está? Ela está ativa, sonolenta, hipoativa, irritada, letárgica? Então a gente nós verificamos os itens referentes ao estado neurológico dessa criança. Aqui nós verificamos a parte cardiovascular dessa criança. Essa criança está corada? Como é que está a perfusão dela? Né? Essa criança está pálida? Tem uma frequência cardíaca acima do limite superior para a idade? Essa criança ela está como? Com batimento cardíaco, com a frequência cardíaca acima ou abaixo de 20 ou no limite inferior? Né? Como é que está a coloração na parte cardiovascular dessa criança? A coloração está acinzentada e assim por diante. A questão respiratória também é avaliada. Uma frequência respiratória normal para a idade, né? Sem retração. Como essa criança não está utilizando a musculatura acessória para respirar, essa criança tem uma frequência respiratória acima do limite superior para a idade, utilizando o que? A musculatura acessória, com uma FiO2 de 30% ou 4 litros por minuto de oxigênio. Então é avaliado isso, uma frequência respiratória superior ou igual a 20, acima do limite superior para a idade, com retração subcostais, né, e de fúrcula, com uma FiO2 maior ou inferior a 40% ou 6 litros por minuto de oxigênio. Criança com uma frequência respiratória menor ou igual a 5, ou seja, abaixo do limite inferior para a idade,
Então tudo isso tem que ser observado. Aí abaixo, na tabela a seguir, a gente vai estar falando das pontuações. Qual ação recomendada para cada pontuação? Uma pontuação de 0, manter rotina de verificação de sinais a cada 6 horas. Uma pontuação de 1 a 2, uma avaliação imediata do enfermeiro, repetir o PIOS 60 minutos, na permanência desse score, comunicar ao médico assistente, repetir e registrar, no caso, as orientações médicas em evolução de enfermagem sempre. Se a pontuação estiver de 3 ou alterado, você repete o PIOS em 30 minutos. Tá? Avaliando, né, uma avaliação do enfermeiro, que é super importante, comunicando ao médico, definir qual a necessidade do chamado da intercorrência, né, e registrar as orientações sempre em evolução e prescrição médica. Se tiver de 4 a 6, nós devemos repetir o PIOS em 20 minutos, avaliação e acompanhamento do enfermeiro, abrir um chamado de intercorrência e provavelmente vai ser aberto um protocolo de sepse. Tá? Então, se a criança tiver também com uma pontuação de 7, o fluxo de PCR, se a criança está gravíssima, tem que ser iniciado o RCP imediatamente, ok, pessoal? Então, essas são as pontuações do PIOS. Próxima escala que eu vou estar abordando, escala de Braden-Key, ou Braden-Key. É uma avaliação que é verificado o quê? A perfusão e oxigenação tecidual, que englobam o quê? A saturação de oxigênio e o nível de hemoglobina e o pH sérico dessa criança. Os parâmetros referentes à intensidade e à duração da pressão incluem os seguintes itens: mobilidade, atividade e percepção sensorial. Então, essa escala ela é utilizada na pediatria para avaliar ou não se essa criança tem risco ou não de apresentar o que? Lesão por pressão. Então, uma criança de repente sindrômica que tem algum tipo de paralisia cerebral, uma criança acamada, essa escala é muito importante ser aplicada para que essa criança não venha a adquirir uma lesão por pressão ocasionada pela hospitalização, ok? Então, é verificado então, se essa criança tem uma mobilidade, se tem uma atividade, uma percepção sensorial. Aqui eu apresento para vocês a escala completa, tá? Então a gente avalia a mobilidade dessa criança, a atividade dessa criança, a percepção sensorial desta criança, a umidade da pele, se tem fricção e cisalhamento, a nutrição dessa criança como é que está, se tem alguma deficiência nutricional, né? A perfusão tecidual e a oxigenação dessa criança. Então, são todos os itens que são avaliados nessa escala, tá? Então você vai avaliar cada problema, se tem problema potencial, se tem um problema importante ou não tem nenhum problema. Então o enfermeiro precisa fazer uma avaliação muito correta nessa escala para que essa criança não venha adquirir uma lesão por pressão durante o período de hospitalização na clínica pediátrica, ok? Aí nós vamos falar agora da escala de Gini. A escala de Gini, ela tem como objetivo medir a complexidade dos cuidados de enfermagem em pacientes ou crianças internadas na unidade pediátrica, pelo instrumento de classificação de pacientes pediátrico, que nós conhecemos como ICPP, ok? Que é Classificação de Pacientes Pediátricos, é a sigla dessa frase, ok? Então, o que nós utilizamos nesse caso para fazer essa avaliação? Nós avaliamos a atividade dessa criança, o intervalo das aferições de controles, a oxigenação dessa criança, a terapêutica medicamentosa dessa criança, a integridade cutânea mucosa dessa criança, em relação à alimentação e hidratação dessa criança, se está a contento, as eliminações, a higiene corporal, a mobilidade e deambulação dessa criança, a participação do acompanhante, né, na movimentação dessa criança, no cuidado dessa criança e a rede de apoio e suporte. Aqui eu tenho uma escala mais precisa para mostrar para vocês as intervenções terapêuticas, tá? Nós temos a atividade, o intervalo de aferição de controles, a oxigenação terapêutica medicamentosa e a integridade cutâneo mucosa dessa criança. Então aqui você tem a tabela completa e para cada item é avaliado de 1 a 4, chegando numa pontuação final para conseguir detectar qual o problema que essa criança tem em relação à escala de Gini. Então, com isso a gente consegue definir se essa criança é alta, média complexidade ou baixa complexidade, ou cuidados intermediários, ok?
A última escala que nós vamos abordar é o Humpty-Dumpty. É uma escala que são atribuídos pontos e parâmetros pré-definidos, tá? E somatórios desses pontos definirão o quê? O risco de queda dessa criança. São avaliados os seguintes parâmetros. A idade dessa criança influencia bastante, o sexo dessa criança também influencia, o diagnóstico, os fatores ambientais que essa criança convive, as medicações que essa criança utiliza, tanto na hospitalização como em casa, tá? E as deficiências cognitivas dessa criança, bem como as cirurgias que essa criança sofreu, se está sedada ou não, e se é de repente um pós-operatório. Então essa criança está anestesiada. Então nós avaliamos todos esses itens para conseguir dar o quê? Um somatório geral para ver se essa criança tem ou não risco de queda durante a hospitalização dessa criança no ambiente da clínica pediátrica, ok? Então aqui eu tenho a ilustração para mostrar para vocês. É uma ferramenta de avaliação de risco de queda pediátrico, onde eu vejo a idade, o sexo, o diagnóstico, dentro da cirurgia, se está sedada, se está anestesiada, fatores ambientais, o ambiente influencia muito na queda da criança, se tem alguma deficiência cognitiva, que às vezes é uma criança especial, que tem algum problema que precisa realmente de uma atenção redobrada, se está utilizando alguma medicação, porque toda medicação tem um efeito colateral que pode causar ou não tontura ou levar a criança à queda, ok? Aqui eu tenho a escala com um pouco mais de precisão para vocês e que define todos os itens que eu acabei de abordar. Espero ter ajudado vocês a tirar essas dúvidas. Essas escalas precisam estar bem claras nos enfermeiros que forem atuar numa clínica pediátrica, para que não haja nenhum erro e não tenha nenhuma gravidade com a criança durante o período de hospitalização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!